sei que você sabe disso. Eu sei que você já ouviu isso muitas vezes. Irmãos, por onde vem a fé? A fé vem pelo ouvir. Como que a gente acrescenta a fé? Ouvindo a palavra de Deus. Como que a gente faz a fé ser introduzida no nosso coração? Ouvindo. Olha o que diz esse texto é muito claro. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Observe, queridos, que não é ouvir a palavra, é ouvir pela palavra. Porque a palavra, ela tem um propósito. E qual é o propósito da palavra? Ensinar quem Deus é. O propósito da palavra é manifestar quem é Jesus. Por que nós pregamos na igreja? Por que nós compartilhamos da palavra na igreja? Nós compartilhamos da palavra na igreja para que você saiba quem é Jesus. Por que nós cantamos adoração na igreja? Para que você possa exaltar quem é Jesus. Porque o louvor é uma forma de nós enaltecermos o nome de Jesus. Mas nós só vamos enaltecer a Jesus totalmente quando nós soubermos quem Ele é. Porque você nunca vai conseguir se prestar para outra pessoa, ou se comunicar com outra pessoa na totalidade se você não a conhece. Quando você admira uma pessoa, e você nunca teve contato com essa pessoa, você conhece ela pelo que os outros falam, e você gera uma expectativa no seu coração. Isso é bom. Alguém fala de uma pessoa, você vê uma pessoa numa palestra, na televisão, através de algum meio de comunicação, ou de um amigo, ou de um conhecido. E quando você começa a gerar essa expectativa no seu coração, você começa a criar uma pessoa. Você começa a criar uma expectativa em cima do que essa pessoa representa para você. Mas quando você tem o contato com essa pessoa pela primeira vez, às vezes a sua expectativa é superada, mas às vezes você também se frustra. Por quê? Porque a expectativa que você tem nem sempre é real. A expectativa que você tem nem sempre é compatível com aquilo que é verdadeiro. Agora, quando você conhece a pessoa, você tem uma expectativa de conhecê-la, e aí você conhece, você começa a se relacionar com essa pessoa, o relacionamento muda de nível. Porque agora você não está falando com alguém que você admira, você está falando com alguém que você conhece. Você conhece os gostos, você conhece a maneira de falar, você conhece a maneira de agir, você conhece os princípios, você conhece os valores daquela pessoa. Então o relacionamento vai para outro nível. Quando nós falamos, queridos, de adorar a Deus, nós só conseguimos adorar a Deus na totalidade quando nós conhecemos quem é Jesus. Porque enquanto nós não sabemos quem é Jesus, tudo que nós fazemos para Ele é superficial. Tudo que nós entregamos para Ele é superficial. A adoração, ela só será plena quando nós conhecemos quem é Jesus. Então quem sabe quem é Jesus, adora Ele com poder, adora Ele com autoridade, adora Ele sabendo por que está adorando, como está adorando e como se deve adorar a Ele. Agora, a palavra de Deus, ela serve para quê nos nossos dias? Ela serve para que a gente conheça Deus. Você não teve a oportunidade de viver com Jesus como os discípulos viveram. Você não teve a oportunidade de estar na terra no período em que Jesus esteve na terra. Então como que você vai fazer para se relacionar com Ele? Você vai se relacionar com Ele através do conhecimento que você vai tendo de quem Ele é, através dos milagres que você vai vendo Ele realizar, através da transformação que acontece na vida das outras pessoas, através daquilo que você escuta, através daquilo que você vê. Você começa a conhecer a Jesus mais de perto. E o fato de você conhecer Jesus mais de perto dá para você uma oportunidade de se relacionar com Ele na totalidade. Porque se você sabe o que Ele gosta, você sabe como se aproximar. Se você sabe o que Ele não gosta, você sabe o que não fazer. Isso é simples e é o básico. Agora, quando Paulo está escrevendo aos Romanos, olha o que ele está dizendo. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra, amém? Isso é muito simples e é muito claro. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o lugar que você ouve a palavra de Deus? Qual é o lugar que mais te faz ouvir a palavra de Deus? Que lugar é esse? Onde é o lugar que mais você ouve a palavra?
Aonde, irmãos? Na igreja. Legal. Agora, se a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra, e se é na igreja que eu ouço a palavra, por que a nossa fé não tem crescido? Por que nós não temos um nível de fé que nos permite mudar as situações que nós estamos vivendo? Por que se nós estamos na igreja, que é o lugar que nós ouvimos a palavra, porque se nós estamos na igreja, que é o lugar onde a palavra vem através daquilo que nós ouvimos pela pregação, através daquilo que nós ouvimos pelos louvores, por que a nossa fé não é elevada? Por que nós não elevamos o nosso nível de fé? Por que nós não nos relacionamos com Deus com uma fé acrescentada dia após dia, sendo que nós estamos frequentando a igreja quarta e domingo? Por que a nossa fé não tem subido, não tem crescido? Por que a nossa maneira de se relacionar com Deus, querido, não tem sido uma maneira profunda, uma maneira intensa, ao ponto de nós orarmos e termos a certeza que aquilo vai acontecer, ao ponto de nós dobrarmos o nosso joelho aqui na casa de Deus e começarmos a celebrar a Jesus, sabendo que Ele está conosco e que a nossa adoração está chegando até o trono dEle? Por que algumas dúvidas nascem no nosso coração quando nós estamos atravessando momentos de dificuldades? É porque a nossa fé ainda não tomou a estrutura, é porque a nossa fé ainda não tomou a proporção que ela deveria tomar, porque nós precisamos entender, irmãos, que nós entramos na igreja para ouvir a palavra e para que esta palavra possa nos encher de fé. E o problema não é nós nos enchermos da fé, o problema é se nós não usarmos ela. Porque se nós não usarmos a fé que nós recebemos, essa fé que nós recebemos na casa de Deus pela palavra, ela morre em nós. Ela morre no nosso dia a dia, ela morre no nosso amanhecer. Por quê? Nós estamos ouvindo a palavra, estamos recebendo a palavra, estamos sendo motivados, ministrados para que a nossa fé seja elevada. Mas a gente sai daqui e não aplica a fé, não usa a fé. O que acontece com ela? Ela morre em nós. E ela não flui através de nós. Ela morre em nós porque nós ouvimos a palavra de Deus. Pela palavra entendemos quem Deus é. Pela palavra entendemos o que Deus pode fazer. Só que o problema é que você não ouve só a Deus. Amanhã você vai ouvir o chefe. Depois de amanhã você vai ouvir a esposa pedindo alguma coisa que está faltando em casa. Depois você vai ouvir o filho dizendo que está faltando alguma outra coisa. Depois você vai lembrar que tem uma conta para pagar e não tem o dinheiro total. Você vai lembrar que tem um desafio que você ainda não conseguiu cumprir. E essas vozes começam a soar no seu coração e começam a entrar no seu coração, ocupando o lugar que deveria ser o lugar onde a fé está abundantemente fluindo sobre você e através de você. Nós precisamos entender uma coisa, queridos: a fé, ela não foi feita para que nós pudéssemos armazená-la em nós. A fé foi feita para que nós possamos exercê-la através de ações, através de planejamentos, através de obras que nós realizamos, fazendo uso dela na nossa vida. Eu quero que você olhe para essa pessoa linda que está do seu lado e diga para ela assim: você vem à igreja para se encher de fé, e os problemas surgem para você usar a fé. Você vem à igreja para quê? Você vem à igreja para se encher de fé. E aí os problemas surgem para quê? Para você usar a fé que você recebeu. Porque a fé, ela precisa ser utilizada, a fé precisa ser colocada em prática, a fé precisa ser aplicada quando um problema bate na nossa porta, quando uma adversidade bate na nossa porta. É o momento de nós usarmos a fé que nós estamos carregando e colocar para fora aquilo que nós recebemos do alto, aquilo que nós recebemos do Pai. Você pode repetir mais uma vez para quem está do seu lado: meu irmão, você vem na igreja para receber a palavra, para encher o coração de fé, e aí o problema vem para você usar a fé. Se você tem muito problema,
bem-vindo. Você vai ter muita fé se você usar ela quando o problema surgir. Quanto mais problema, mais oportunidade para você usar a fé. Quanto mais adversidade, mais oportunidade para você usar a fé. Quanto mais desafios, mais oportunidade para você usar a fé. Quanto mais difícil for o problema, maior vai ser a capacidade que você terá de desenvolver a sua fé. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui quer elevar o seu nível de fé? Você está dizendo que você quer problema. Vou perguntar de novo, porque talvez você não queira, você baixa a mão. Quantas pessoas aqui querem elevar o seu nível de fé? Então você está assumindo que problemas virão sobre a sua vida. Porque aumentar o nível de fé é impossível sem enfrentar problemas. Sabe quando a minha fé cresceu? Quando as portas fecharam. Sabe quando a minha fé cresceu? Quando o recurso financeiro foi embora. Sabe quando a minha fé foi acrescentada? Quando não tinha mais saída para mim. E aí eu comecei a falar com Deus. Eu comecei a desafiar o poder dele sobre a minha vida. Eu comecei a fazer uso da fé. E ela começou a vir sobre mim, sobre medidas abundantes. Eu já testemunhei para vocês aqui algumas vezes de coisas que aconteceram, de milagres que já aconteceram. Quando nós estávamos aqui nesse prédio, quando começamos a reforma, muitas vezes nós vivemos aqui, irmãos, coisas sobrenaturais em Deus. Por quê? Porque um problema bateu na nossa porta. Começamos a reforma desse prédio aqui antes de entrar. Eram 3 meses de reforma. No segundo mês, já não tínhamos mais recursos. Já não tínhamos mais pessoas doando, porque as pessoas começaram a doar primeiro mês, segundo mês. E aí não acaba a obra, as pessoas foram desanimando. O terceiro mês chegou, ninguém doava mais. E a obra com mais necessidade. E aí quando o problema bateu na porta, alguém apareceu com a mão na maçaneta para abrir a porta e dizer: cheguei. Agora chegou a minha hora. Chegou o meu momento, chegou a hora de eu começar a fazer aquilo que você não pode fazer. Você fez até aqui, você fez o que tinha que fazer. Agora chegou a minha hora. Ei, meu irmão, Deus só vai se apresentar para você depois que você fizer a sua parte. Pare de transferir para Deus aquilo que você tem que fazer. Faça o que você tem que fazer. E depois que você fizer tudo, use a fé e diga: Deus, eu vou romper com aquilo que eu ainda não vivi. Eu vou romper com alguma coisa que eu ainda não experimentei. Eu vou romper porque a minha fé vai crescer, o meu nível de relacionamento vai crescer, e eu vou ver o livramento do Senhor naquilo que eu for realizar. Aleluia! Se é para Ele, meu irmão, bota pressão aí nessas palmas. Você pode dar um glória a Jesus? Vamos ler, olha o texto que está aqui, vamos ler nos 3, 1, 2, 3, meus irmãos. É isso aí, já tem gente falando em línguas estranhas já. Diga para quem está do seu lado: meu irmão, quando a sua fé é provada, é uma oportunidade para Deus aumentar a sua perseverança. É uma oportunidade para Deus te entregar outro nível de relacionamento com Ele. Talvez você se relacionou com um Deus que abriu a porta de emprego para você. E é através do seu emprego você pagou suas contas. Mas talvez Deus precisou tirar o seu emprego para você saber que sem emprego você também paga as contas. Porque quando você perde o emprego, você aprende a depender de Deus. Quando você aprende a depender de Deus, Ele vai abrindo as portas do conta-gota. E quando você aprende a ser fiel no conta-gota e honrar a Ele no conta-gota, Ele começa a abrir mais a torneira. E aí começa a pingar mais. De repente a água começa a fluir. Outras portas se abrem, outras oportunidades se abrem. Porque com Deus é assim. Ele primeiro tira a sua segurança. Ele primeiro tira aquilo que está prendendo você de caminhar. E depois Ele te ensina a caminhar aonde não tem chão. Ele te ensina a caminhar no sobrenatural. E Ele te leva para um outro nível.
Esse é o desejo do Pai, te levar para outro nível. Você vem à igreja para receber a fé através da palavra. E os problemas surgem, meu irmão, para você colocar essa fé em prática, para você usar aquilo que você recebeu. Você precisa receber a palavra, precisa aplicar ela sobre a sua vida. Você precisa receber a palavra, precisa chegar em casa e determinar sobre o seu relacionamento familiar. Você precisa receber a palavra, chegar em casa e começar a exercer sobre o seu casamento, sobre a vida dos seus filhos. Você precisa receber a palavra e começar a exercitar ela sobre a sua vida financeira. Sabe, queridos, nós precisamos ter entendimento de que a fé vem pelo ouvir. Mas depois que você ouve, recebe a fé, você precisa usá-la. Você precisa... O mesmo esforço que você faz para usar a fé é o mesmo esforço que você faz para esvaziar ela sem usar. Só que você precisa aprender a decidir qual é o nível de vida que você quer, qual é o relacionamento que você quer com Deus, qual é a medida que você quer que Ele libere sobre a sua vida. E isso vai ser determinado pela forma como você se relaciona com Ele. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos tão conformados com algumas coisas na nossa vida e não fazemos mais uso da fé que Deus nos deu. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos tantas coisas acontecendo através da fé. A pergunta é: Deus mudou? Então por que nós não estamos vendo mais tanta coisa acontecer? É culpa de quem? É culpa de Deus? Não, porque Deus não muda. Qual é a culpa? A culpa é nossa. Por quê? Não usamos a fé. Nós recebemos a fé, queremos contar milagre, queremos contar maravilhas, mas não queremos usar a fé, sabe por quê? Porque não queremos romper da nossa zona de conforto, no lugar onde a gente coloca o pé e sabe que vai dar certo, no lugar onde a gente coloca a mão e sabe que vai dar certo. Ei, meu irmão, se você declarou sobre a sua vida que você quer ver a sua vida viver um novo nível, Deus vai quebrar todas as suas estruturas. Deus vai quebrar tudo aquilo que te prende. Deus vai quebrar tudo aquilo que está dando para você segurança e não está te pedindo de romper, de viver o sobrenatural de Deus. Deus quer te levar para outro nível, mas você precisa quebrar o nível velho, o antigo. A segunda coisa que eu quero que você guarde no seu coração é que existe uma diferença entre o ouvinte e o praticante da palavra. Diga para quem está do seu lado, qual é a diferença do ouvinte e do praticante da palavra? O ouvinte conhece a teoria da Bíblia. E o praticante conhece o milagre da Bíblia. O ouvinte conhece a teoria, ele sabe que Deus abriu o mar, ele conhece essa teoria, mas nunca viu algo parecido. Ele sabe que Deus cura, mas nunca viu uma cura na vida dele mesmo. Ele já viu na vida do outro, ele já viu na vida do amigo, mas na vida dele ele ainda não provou. Ele consegue ter todas as teorias, porque ele ouve a palavra, ele sabe o que Deus pode fazer, ele até acredita que Deus pode fazer, mas não consegue romper para o próximo passo. Qual é o próximo passo? O passo onde você deixa de ser ouvinte e passa a ser praticante da palavra. Deus quer nos levar para um nível, queridos, aonde nós deixamos de ser ouvintes da palavra, aonde nós deixamos de ser apenas aquelas pessoas que vêm ao culto para receber, para ouvir o que a palavra tem para mexer conosco, e aí nós começamos a ser alguém que coloca a palavra em prática, alguém que faz da palavra uma base sólida para caminhar, alguém que faz da palavra um exercício prático da sua fé. Olha o que diz o livro de Tiago, capítulo 1, versículo de número 21. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, Tiago, capítulo 1, versículo de número 21. Olha o que diz o texto. Tiago 1, do 21 em diante. Portanto, por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós. Enxertar alguma coisa significa colocar dentro. Enxertar alguma coisa significa colocar em um lugar que não
é superficial, em um lugar mais fundo. Quando você enxerta uma planta na terra, você está abrindo um buraco e colocando ela lá dentro. Quando você enxerta um conhecimento em alguém, você está abrindo um espaço e colocando lá dentro alguma coisa que vai criar raiz, que vai criar uma solidez. Olha o que a palavra está dizendo, meus irmãos, que nós recebemos a palavra de Deus para que ela seja enxertada em nós, o qual pode salvar o quê? As nossas almas. Pergunta para você, o que é a sua alma? Pergunta para esse irmão lindo que está do seu lado, o que é a sua alma? Diga para ele assim, a alma é o lugar onde você recebe as suas emoções, é o lugar onde você define os seus sentimentos, aí é a sua alma. O homem é formado pelo corpo, pela alma e pelo espírito. O espírito é alimentado por Deus, o corpo você movimenta através das suas ações, mas na alma você move as suas emoções. É na alma que você se alegra e se entristece, é na alma que você acredita e não acredita, é na alma que você se emociona, é na alma que você recebe a verdade. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, ou melhor, o livro de Tiago está dizendo. Ele está dizendo que quando nós recebemos a palavra e essa palavra é enxertada em nós, nós temos a oportunidade de salvar a nossa alma, ou seja, nós temos a oportunidade de mudar os nossos sentimentos. Deixa eu te fazer uma segunda pergunta. Você está feliz de verdade com a vida que você está levando? Essa é uma pergunta para você responder. Esquece a esposa, esposa esquece o marido, mãe esquece o filho esquece a mãe. A pergunta é pessoal, você está feliz com a vida que você está levando? A felicidade está na sua alma. Se a palavra for enxertada em você, ao ponto de trazer para você uma profundidade de entendimento, que você pode mudar os sentimentos que você tem, através da palavra que você recebe, da maturidade que você desenvolve, da forma como você se relaciona com Deus, então você pode levar a sua vida para outro nível. E isso não depende de Deus, isso depende de... Se alguém te perguntasse, como é possível trazer felicidade para a sua vida, qual seria a sua resposta? Como você conseguiria trazer felicidade para a sua vida? Eu fiz uma pergunta para você dizendo, você é feliz com tudo que você está vivendo? Eu não sei qual é a sua resposta, mas se alguém te fizesse uma pergunta e dissesse para você, como que você vai trazer a felicidade para a sua vida? Qual seria a sua resposta? Como você traz felicidade para a sua vida? Como você traz felicidade para a sua história? Como você se completa? O que você precisa para ser totalmente feliz? Talvez nem você saiba. Talvez você pensava que seria feliz quando se casasse, se casou e percebeu que a felicidade ainda não aconteceu. Talvez você pensou que seria feliz quando você se tornasse pai, se tornou pai e a plenitude não veio. Talvez você pensou que seria feliz quando você comprasse sua casa própria, o seu carro próprio, e de repente você alcançou isso, mas a felicidade não veio. Sabe por quê, querido? A felicidade não está nas coisas, a felicidade está na realização nossa, pessoal, aonde os nossos sentimentos são governados pelo entendimento maduro que a gente tem acerca da aceitação. Eu sou feliz com o que tenho, sei como mudar o que tenho e sei que nada depende dos outros, tudo depende de mim e da forma como eu me relaciono com Deus. A pergunta para nós hoje é: o que nós estamos fazendo para transicionar a nossa forma de mover a fé que nós estamos recebendo através da palavra? A fé, queridos, ela não é uma medida que nós recebemos pelo tanto que declaramos. Vamos continuar esse texto. Olha o que diz esse texto, versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente, porque o ouvinte faz o quê? O ouvinte se engana a ele mesmo. O ouvinte é aquele que sabe o que Deus pode fazer, mas não vive o que Deus pode fazer. O ouvinte é aquele que sabe o que está escrito na Bíblia, mas o que está escrito na Bíblia não é uma verdade para ele. O ouvinte é aquele que sabe o que está sendo cantada na letra de um louvor, mas não consegue fazer essa letra se transformar numa realidade de vida. O ouvinte é aquele que sabe tudo, mas não consegue viver nada, e ele se engana a si próprio. Versículo 23.
Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Quando você pega um espelho e você coloca diante de você, você olha todos os detalhes. Depois, quando você tira o espelho e você tenta se ver a si próprio, você consegue ver mais ou menos uma imagem, mas você não consegue ver os seus próprios detalhes. Quando você olha para o rosto do seu amigo, da sua esposa, do seu filho, você consegue enxergar as rugas, as cicatrizes, você consegue enxergar os traços da pele, você consegue enxergar cada detalhe, mas não consegue enxergar os detalhes do teu próprio rosto. Aquele que é ouvinte da palavra, mas não é praticante da palavra, ele é alguém que não consegue viver as coisas de Deus na totalidade. Querido, eu vim aqui nessa noite. Entenda que você não pode, mas é para que você tenha a certeza de que ir além não depende de mim, não depende da pessoa que está ao seu lado, depende de você. Você pode ir além, se você decidir ir além. Você pode ir além, se você decidir que a fé que você vai exercer não é apenas uma fé que você ouve, mas é uma fé que você usa. Eu quero encerrar essa mensagem te dizendo que a fé, ela vem pela forma como você usa ela. Você vem em um culto como esse, uma quarta-feira, você já começou a semana, você já viveu muita coisa até aqui. A segunda-feira veio pesada, e ela veio para confrontar a palavra que você recebeu no domingo. A terça-feira veio pesada, para testar o teu coração. Mas a quarta-feira chegou, e ela veio trazendo uma esperança. Hoje eu vou na casa de Deus. Eu estou angustiado, mas eu vou receber uma palavra. Eu estou precisando de um ânimo, e eu vou receber algo novo de Deus. Mas a quinta-feira vai chegar. E a quinta-feira, ela chega para quê? Para determinar o que de verdade você é e o que de verdade você quer para a sua vida. O que de verdade você está ouvindo e aplicando sobre a sua história. Queridos, esse tempo de dificuldade que está sobrevindo sobre a nossa nação, sobre o mundo que nós vivemos, tem um propósito. E eu posso te garantir que esse propósito é levar os filhos de Deus a um outro nível. 2020 não está sendo um ano normal. 2020 está sendo um ano onde no mundo inteiro algumas anormalidades estão acontecendo. 2020, no mundo inteiro, algumas coisas estão saindo do controle da mão dos homens. Os homens fazem planos e eles são frustrados nos seus planos. Os homens fazem planejamentos e eles fracassam nos seus planejamentos. As coisas estão acontecendo, catástrofes no mundo inteiro. Alguém mais ignorante de pensamento vai para as redes sociais e diz assim: não, isso está acontecendo porque no carnaval foram zombar de Deus, arrastaram Jesus pela coisa. Irmãos, tem gente que não arrastou Jesus no carnaval, mas destruiu toda a palavra que foi plantada no seu coração, destruiu todos os seus sonhos com as suas próprias mãos, duvidou da palavra, duvidou da fé, duvidou das suas prioridades. E nós não podemos culpar A, B ou C, porque não sabemos quem de verdade está pagando. O que sabemos de verdade é que todos nós estamos dentro do mesmo sofrimento, vivendo as mesmas coisas. Então não podemos transferir a culpa. Precisamos olhar para nós e precisamos saber o que eu posso mudar em mim mesmo, para que eu possa ser melhor para o outro e possa ser melhor para mim, ser completo em mim. Eu quero que vocês coloquem de pé. Se você está do lado de alguém, eu queria que você colocasse a mão no ombro dessa pessoa. E eu queria que você dissesse para ela assim: o quanto você conhece de Deus? Chegou a hora de conhecer mais.
Quanto você já provou de Deus? Chegou a hora de ir mais além. Deus não te chamou para o raso. O raso é para começar. O raso é o ponto de partida. Só que o lugar profundo é um lugar onde você não tem estabilidade. É um lugar onde às vezes você consegue dar abraçadas e lutar contra a maré, mas em alguns momentos você precisa se entregar. Em alguns momentos você precisa desistir de lutar e deixar as águas te dominarem e descansar nelas. Sabe o que eu quero te dizer hoje, meu irmão? Chegou a hora de você descansar em Deus. Mas descansar em Deus não é ficar esperando Deus fazer alguma coisa. Descansar em Deus é entender que é só Ele que pode fazer o que você precisa. Descansar em Deus é entender que chegou a hora de você ir mais profundo. Chegou a hora de você ir para um outro nível. O nível superficial você já viveu, você já ouviu. Agora chegou a hora de você romper. Chegou a hora da sua casa experimentar a manifestação de Deus. Não a manifestação que outros contaram, não a manifestação que você ouviu numa pregação, não o testemunho de alguém que você ouviu. O seu, é a sua história agora. Chegou a sua vez, chegou a sua hora. Sabe, no começo do ano nós gritamos: chegou a sua hora, Brasil. Tiramos o sapato e levantamos. A pergunta é: por que Deus estava fortalecendo a sua igreja? Porque Deus estava fortalecendo jovens, homens, mulheres e crianças. Porque Deus estava unindo uma geração em um lugar. Porque Deus estava liberando palavras proféticas sobre um povo. Porque todas as vezes que Deus levanta uma geração e investe nessa geração, essa geração vai ter que atravessar um momento difícil e mostrar que Deus é Deus, e mostrar que o investimento valeu a pena, e mostrar que a batalha não para aquele que é chamado por Deus, a luta não para aquele que é escolhido por Deus, a dificuldade não para aquele que Deus escolheu para vencer. O teu problema não te para, a tua luta não te para, o teu adversário não te para, a crise não te para. Você é imparável se você entender que você é um filho de Deus e que Ele tem tudo que você precisa. Eleva a sura mandarabaxeira e andarai. Eleva a sura mandarabaxeira e andarai. Levanta a cabeça. Chegou a hora de romper. Você pode adorar o Rei. Você pode celebrar a Ele, meu irmão. Chegou a hora de romper. Romper com o medo. Romper com a dúvida. Romper com a incerteza. Chegou a hora de algo novo. Deus não te trouxe aqui por acaso. De um renovo, meu coração. Deus não te trouxe aqui para mais um culto. Deus te trouxe aqui para você romper. Chegou a hora de destruir essa fé. A fé que te trouxe até aqui não será suficiente para te levar aonde Deus quer te levar. Você precisa de uma nova medida. Você precisa mergulhar mais. Você precisa ir mais além. Você precisa mergulhar em Deus. Chegou a hora. E eu quero ficar na tua presença. Você pode fechar os seus olhos e adorar ao Rei.